Boa noite, torcedor tricolor. Quem fala é o Igor. Esse aqui é mais um vídeo para o canal Flupedia. Sejam todos bem-vindos. Então, eu tinha prometido ontem gravar um vídeo, né, após o jogo contra o Sport, mas não foi possível. Mas também aproveitei, como tem jogo amanhã pela Libertadores, vou fazer um vídeo muito mais curto do jogo de sábado e tentar falar algumas coisas do Cerro, pelo que eu pude ver na primeira fase da Libertadores, para deixar a galera que me assiste um pouco mais atualizada ou ligada no que pode acontecer no jogo de amanhã. É, Primeiro, quanto a sábado, a atuação é, não tinha como ser boa pelo time ter jogado praticamente no reserva, mas o resultado foi o que a gente esperava. Esperava pela fragilidade do esporte, esperava porque o Fluminense tem mais time que o esporte e o planejamento montado foi o correto, né? Foi o planejamento que eu tinha falado no Twitter na semana passada, que contra o Ceará tinha que ter sido um time mais titular, porque o Ceará é um time que é forte, é mais forte que o esporte. O Fluminense jogaria no Rio de Janeiro, como jogou em São Januário, e o time do esporte é mais fraco, né? Então o Fluminense poderia, com um time reserva, que tem bons nomes, poderia tirar um ponto ou até três do esporte, como tirou na Ilha do Retiro. Se a gente for pegar o jogo e olhar a escalação, foi um horror e foi criticada por todos, ninguém entendeu. Se alguém chegar e falar aqui que a escalação foi boa ou que foi surpreendido, assim, desculpa, foi uma escalação bem ruim e o time só teve duas oportunidades no primeiro tempo, né, que foi logo no começo e lembrou um pouco dos últimos jogos que o Fluminense, os últimos jogos exceto contra o Flamengo, né, mas foi um jogo contra o Atlético e um jogo contra o Ceará. O Fluminense jogou começando a partida em cima do adversário. E ontem o Nenê teve uma oportunidade logo no começo, né, numa jogada ali que o Fluminense pressionou a saída de bola do esporte, era algo que eu falava muito. O time do esporte é bem lento e a zaga não é boa, o time do esporte é desfocado, está em crise, politicamente não tem presidente, os salários estão atrasados, então o Fluminense tinha que ir determinado para vencer e começou até querendo que isso acontecesse, né? Então o Fluminense, o Sabino, se não me engano, ele errou um passe, numa jogada entre Casares, Luiz Henrique e Nenê. O Nenê parou no Maílson, que é um bom goleiro, né? A galera tem que abrir o olho com ele. E logo depois foi um cruzamento do Danilo Barcelos pro Luiz Henrique cabecear. O Luiz Henrique cabeceou, o goleiro defendeu novamente. O primeiro tempo do Fluminense acabou aí, o Fluminense não teve mais oportunidades. Como o Sport também não teve muitas, mas marcou no fim do primeiro tempo, né? E antes do pênalti, né, cobrado pelo André e no qual ele fez o gol, o Sport também teve duas oportunidades que eu lembre e ambas o Muriel foi muito bem, mas foram jogadas criadas no lado esquerdo do Fluminense. E o time estava totalmente desequilibrado. O maior problema do jogo no primeiro tempo não foi não somente ter os três jogadores, né, o Ganso, Casares e Nenê, próximos, né, e sem mobilidade nenhuma no ataque, mas foi o desequilíbrio do time, né, porque um lado esquerdo tinha o Barcelos com o Nenê, né, lento e não tinha como dar nenhum tipo de situação de apoio ao Barcelos, e do lado direito a gente tinha o Calegari com o Luiz Henrique, que foi uma dupla que fez Serra, que se deu bem no Brasileiro do ano passado, jogadores que se conhecem, cresceram juntos na base. Então o Luiz Henrique estava sempre ali apoiando o Calegari quando tinha o Everaldo com a bola, né? O Sport tinha o Everaldo, né? Que era a única opção, a única peça de velocidade no time adversário. E quando do outro lado, o Trellis dava um certo trabalho para o Danilo Barcelos, porque o Danilo Barcelos via que o Sport tinha um espaço para ser explorado e ele tentava explorar. E ao mesmo tempo ele tomava essas bolas nas costas. Então você tinha a lentidão no ataque, você tinha o Wellington, que é mais um jogador lento como volante. O David Braz não estava bem e os lances eram em cima também pelo lado do David Braz. E o gol saiu por ali no fim do primeiro tempo. E o roteiro estava muito similar ao ano passado, né? Também com o erro de uma falha nossa no pênalti feito do Fluminense. O Sport acabou marcando no ano passado, né? E esse ano também, no primeiro tempo. E eu já tava pensando, porra, não é possível, cara. O time de esporte é frágil, o Fluminense se marcar ali em cima, a pressão vai se dar bem. Mas as peças não batiam,
com o que a gente imaginava, né? E acabou que o André bateu, o Muriel quase chegou na bola, mas foi insuficiente, né? Pelo menos o Muriel pulou no canto que o jogador bateu, né? E nem foi tão no canto, né? Porque o André bateu mais forte do que provavelmente colocado e o Muriel não conseguiu defender. No intervalo teve a mudança que mudou realmente o jogo, né? Que foi o Lucas no lugar do Nenê. Eu não sei se essa substituição foi pensando em preservar o Nenê. Não sei se o Roger vai colocar o Nenê como titular amanhã, mas pode ter sido isso, de preservar o Nenê e colocar o Nenê para jogar só 45 minutos, sendo que ele não foi titular contra o Ceará. Mas o Lucas deu outra mobilidade ao time, né? E o time sempre jogando pelo lado esquerdo, o Danilo Barcelos. Danilo Barcelos participou de 4 bons cruzamentos no jogo. Numa que foi do Luiz Henrique, que o goleiro defendeu. E numa outra que ele vai cruzar e o Lucas vai cabecear, depois que o goleiro espalma. O Lucas vai cabecear fraco. E o Maílson vai defender novamente. E os cruzamentos dos gols, né? Que foi um rasteiro e um no alto. E a gente tinha que acentuar que foi a melhor partida do Danilo Barcelos pelo Fluminense, pelo menos na minha opinião. Foi a melhor partida dele, foi um jogo muito bom, né, no qual ele aproveitou a oportunidade e acabou dando 2 assistências para o Lucas, que também, na minha opinião, foi o melhor jogo do Lucas pelo Fluminense. Teve pouco tempo, né, no caso teve um tempo de jogo e conseguiu decidir o placar, decidir a partida e deu aquela mobilidade que o time não tinha, né. Uma peça foi suficiente para mudar, né, e foi a saída do Nenê com a entrada do Lucas, que o Fluminense conseguiu virar o jogo. O Sport também não pressionou muito o Fluminense, como também o Fluminense até tentou algumas jogadas, teve um chute do Martinelli que ele defendeu, mas também uma finalização do Matheus Martins, que o Matheus Martins entrou muito bem, assim como o João Neto. O Matheus Martins, ele veio carregando a bola e na entrada da área chutou no canto e o Matheus também defendeu. Então o Fluminense teve até a oportunidade de aumentar o placar, mas o jogo foi muito ruim, né? Ruim pela parte técnica do Sport e pelo time reserva do Fluminense não ser um time que joga sempre e não ter desempenhado uma partida maravilhosa, mas foi um jogo no qual o Fluminense precisava vencer. E era muito importante porque, primeiro, o time já ultrapassa a campanha do ano passado na 11ª rodada, que também foi justamente contra o Sport. O Fluminense tem 3 pontos a mais em relação ao ano passado. O retrospecto também mostra que o retrospecto do Fluminense no Nordeste é muito bom. A última derrota do Fluminense foi para o Sport no ano passado, então tem 5 jogos que o Fluminense não perde no Nordeste e são 4 vitórias, né? O Fluminense venceu o Fortaleza no passado, venceu o Ceará, venceu também o time do Bahia na Fonte Nova e venceu na partida de sábado, além do empate já com o Fortaleza no primeiro turno desse campeonato. E também pela questão de marcar 2 gols numa só partida, né? Ele só tinha feito 2 contra o Bragantino, mas o Fluminense não venceu, o Fluminense empatou. E as vitórias do Fluminense foram todas com 1 a 0, né? Então foi contra o Flamengo, contra o Cuiabá, principalmente contra o Santos, né? Então já dá uma melhorada no aspecto do placar e isso é muito interessante. Sem contar também o retrospecto na Ilha do Retiro. O Fluminense agora tem 8 vitórias, 8 empates e 8 derrotas pelo Brasileiro no estádio, então mostra que o Fluminense está habituado também a vencer no estádio do Sport. É um dos estádios que o Fluminense mais tem vitórias. O legal foi a estratégia montada, porque a estratégia deu certo, de colocar titulares na quarta e reservas ontem. Poucos titulares entraram em campo também na partida de ontem, então deu para preservar legal o time para o jogo de amanhã. Deu uma rodagem no elenco, que é muito importante, porque esse mês o Fluminense tem 2 jogos contra o Cerro, tem a partida contra o Criciúma na Copa do Brasil. Eu não lembro se o segundo jogo contra o Criciúma é nesse mês, mas eu acredito que não, o primeiro jogo E tem que olhar a tabela, porque no Brasileiro, na semana que vem, o Fluminense pega o Grêmio. E o Grêmio, ele joga amanhã também na Sul-Americana contra a LDU em Quito. Então o Grêmio vai estar muito mais cansado, sem contar que já vai estar desfalcado do Ferreirinha, que vai ficar um mês lesionado. Douglas Costa vai casar nesse final de semana, então ele também não joga contra o Fluminense. Então o Grêmio também vem super desfalcado. Então dependendo do que for, o Fluminense pode colocar já um time misto contra o Grêmio, porque ele joga na terça-feira no Rio, né? Outro, se ele quiser colocar um time reserva, mas um time com outras opções, como por exemplo o Kaique e o próprio Luca, que eu defendi que fosse titular no sábado,
Eu defendi após o jogo contra o Ceará, e visto que o Fred não teria condição, e o Abel e o Bobadilha e o John Kennedy ainda sejam dúvidas, então deveria dar mais tempo para o Luca jogar, e o Luca conseguiu aproveitar. O Luca é a nossa realidade, né, no Fluminense, e até é engraçado, dos 6 gols que ele tem pro Fluminense, 3 foram marcados contra o Sport. Então, assim, você tem que rodar o elenco, a gente não sabe como o Grêmio vai jogar no sábado. Depois tem o Palmeiras também tem na Copa do Brasil, também tem na Libertadores. Então é aquilo, né? É o momento que os times vão mesclar e a gente tem que colocar os jogadores do banco para poder atuar. Então a estratégia está certinha e vamos caminhando aos poucos, sem precisar ficar perdendo pontos, né? Pelo meio do caminho. Em 2008, por exemplo, nós priorizamos somente a Libertadores, e quando foi ver, o Fluminense teve que correr atrás, e quando voltou da Libertadores estava em último. Então você acaba perdendo muitos pontos. Em 2011 o Fluminense perdeu muitos pontos no início e que cobrou caro lá na frente, no qual foi campeão do retorno, mas os pontos que ele perdeu no começo também atrapalhou muito a campanha do Fluminense. Em 2012 nem tanto, porque em 2012 o Fluminense foi eliminado logo na primeira rodada, né? Na semana da primeira rodada do Brasileiro. Então, da primeira e segunda rodada, então teoricamente o Fluminense não sofreu, né? O Fluminense conseguiu apenas focar no Campeonato Brasileiro. Em 2013 o Fluminense até que conquistou bons pontos no início do Brasileiro daquele ano, mesmo que tenha caído no final do campeonato com o time titular, né? Na questão individual, o Muriel foi bem, foi muito rápido, o Muriel foi bem, quando exigido, e quase defendeu o pênalti. O Calegari fez uma partida boa, não teve tantos sustos com o Everaldo, e quando também foi exigido foi bem. Gostei do Manuel. O Manuel vem sendo super útil enquanto o Nino está fora, e gostando da saída de bola dele, gostando da forma firme que ele chega nas divididas sem ser desleal. Oposto do David Braz, que não foi bem. Os lances do Sport eram todos pelo lado esquerdo, e o David Braz ele acabou cometendo um pênalti, e numa outra jogada com o Trellis ele totalmente se enrolou, né, com a jogada, e praticamente permitiu a finalização do Sport, quase abriu o placar naquele momento do jogo enquanto estava 0-0. Então, em campo, teoricamente, ele foi o que menos entregou do Fluminense, né? O Danilo Barcelos, como eu falei, na minha opinião, ele foi um dos melhores em campo. Teve uma bola no primeiro tempo que a bola passou embaixo do pé dele, foi para lateral. É um lance que é muito Danilo Barcelos, né? Que eu coloco no mesmo nível do Egídio, no sentido de estar desligado do jogo, né? Às vezes é muito pilhado, toma muito cartão. Às vezes acontecem lances bizarros, como essas bolas que passam embaixo do pé e tudo mais, mas entrega, né? Não como o Egídio é titular, é mais jogador que o Danilo Barcelos, mas o Danilo Barcelos ele conseguiu aproveitar essa oportunidade. E a gente também tem que aproveitar isso, porque além dos 3 pontos, a gente não sabe quando o Danilo vai jogar bem novamente, né? Então vamos ser francos. O Wellington mal, até que o lance do primeiro gol sai dos pés dele, né? A criação da jogada do primeiro gol, mas, né, muito lento, não tem mobilidade, atrapalha muito o time. E aquilo, né? Se o Guares não tivesse jogado, ele tivesse colocado o Martinelli com o Ganso, por exemplo, como volantes, e ter colocado o Kaique na frente no lugar do Ganso, né, na posição, ou ter jogado o Casares pro meio, ou o Nenê pro meio e o Kaique com o Luiz Henrique na ponta, o Fluminense poderia ter conquistado o placar mais cedo, né? E não, ele deu mais uma chance ao Wellington. O Wellington novamente foi mal, e a cada dia ele vai perdendo mais espaço pro Fluminense, né? Já tem o André, que já superou o próprio Wellington. O Hudson está de volta, o Hudson em breve vai estar voltando, e o Hudson, teoricamente, é um jogador que o Roger vai querer contar com o Hudson. Isso não é uma opinião pessoal. Também tem o Wallace, né, que vai subir o time de base, esteve treinando com a seleção. Martinelli fez um jogo ok. Martinelli fez o feijão com arroz dele ali, quase fez um gol no final da partida, conseguiu dar o ritmo quando quis, e também não sofreu tanto com a bola no pé, mesmo que o gramado da Ilha do Retiro seja bem ruim, é verdade, mas fez uma partida nota 6, nada maravilhoso, estupendo, e nada também ruim.
Já o trio Casares, Nenê e Ganso é muito difícil, né? Você em 2021 entrar com os três em campo. Né? E em alguns momentos da partida eles não tinham a posição cravada em campo. Você viu o Casares voltando muito, o Ganso voltando muito, o Ganso dando muitas tabelas com Casares e o Nenê mais para a ponta esquerda. Acaba sendo ainda mais inútil o Nenê jogando naquela posição, enquanto o Luiz Henrique ficava na direita. Em alguns momentos o time não tinha ninguém no ataque. E a entrada do Luca mostrou muito isso, porque o Luca preencheu aquele espaço que o Ganso não deu no primeiro tempo. E o Luca fez os gols. Né? O Ganso, em alguns momentos, ficava mais atrás do que provavelmente o Nenê, do que provavelmente o Casares. Né? E em algumas jogadas o Luiz Henrique chegava e tentava finalizar dentro da área. Então o Ganso estava incomodado que a bola não chegava, então ele também saía muito da área e prejudicava muito as ações do Fluminense. Né? Nenhum deles foram bem. O Casares tentou algumas jogadas de efeito, teve algumas jogadas que ele participou, a jogada do primeiro gol, por exemplo, mas é muito pouco, porque ele não joga na posição correta dele. Ele não consegue ter jogadores com velocidade para poder dar um tipo de assistência como ele deu para o Caio Paulista. O time fica muito estático, então se o time está estático, o time não tem mobilidade, não tem toque de bola rápido e o Casares vai sofrer. Porque o Casares é um jogador cerebral, precisa de ter jogadores de velocidade para dar aquela amplitude no ataque, para poder fazer com que o time possa render muito mais. Então, do jeito que ele jogou, é muito mais difícil de poder explorar o talento do Casares, assim como o Nenê, assim como o Ganso. O Luiz Henrique, gostei da partida do Luiz Henrique. No primeiro tempo, alguma coisa de ataque só poderia acontecer se o Luiz Henrique tentasse. E o Luiz Henrique tentou, quase fez um gol também, mas também pecou muito pela questão da forma como o time atuou. No segundo tempo, ia acabar sendo substituído e o Fluminense acabou marcando o gol, que também foi uma jogada que passou nos pés dele, então ele acabou tendo mais um pouquinho de tempo em campo com o Roger. Defensivamente foi muito bem junto com o Calegari. Já os jogadores que entraram, como eu falei, o Matheus Martins entrou muito bem, o João Neto também entrou muito bem, né? Eles entraram meio que na rabuda contra o Atlético Paranaense, né? E é muito mais difícil de um jogador de base entrar muito bem, tendo um placar, se não me engano, 3-1 para o Atlético, né? Vai mostrar muito pouco, ele vai estar muito pilhado, o time desorganizado, então eles entraram num momento muito bom da partida, no qual eles puderam aproveitar. Luca decidiu, né? Ele fez ele no ano passado já tinha feito alguns gols dentro da área, fazendo essa substituição ao Fred, né? Marcou contra o Sport, marcou contra se não me engano, o Santos também, de dentro da área, e contra o Botafogo também em São Januário. Então é um jogador que praticamente marcou todos os seus gols de fora da área, de dentro da área, né? Jogando naquela posição do Fred. E é isso. O Iago também entrou, mas também mostrou muito pouco, porque tinha pouco tempo para poder mostrar alguma coisa. E a vitória foi muito importante para a gente, para o campeonato e para a tabela. Já estamos chegando próximo ao G6 e a posição que o Fluminense tem que manter por padrão por agora. Se a gente agora vai olhar para um lado do jogo de amanhã, né? Vamos pegar o Cerro. O Cerro, ele caiu no grupo teoricamente fácil na Libertadores, né? Caiu no grupo do Atlético Mineiro, mas ele e o Atlético eram os clubes mais fortes, né? Os times mais fortes desse grupo, que ainda tinha o América de Cali e tinha o La Guaira da Venezuela. O Cerro ganhou 3 jogos, empatou 1 e perdeu 2. Perdeu os 2 jogos para o Atlético. Perdeu em casa para o Atlético de 1-0, perdeu de 4-0 no Mineirão, no qual foi totalmente massacrado pelo Atlético Mineiro. Nos jogos em casa ele perdeu um que foi pro Galo, e empatou com o La Guaira, que teoricamente é um time mais frágil, e acabou vencendo o time do América de Cali, que foi o time que ele venceu 2 vezes, né? Ganhou na Colômbia e ganhou jogando em casa. É um time que tem alguns jogadores que são conhecidos do Fluminense, do torcedor brasileiro, que é o Aquino, que jogou pouco no Fluminense. Se eu for lembrar, vou lembrar de um jogo dele que foi contra o Cruzeiro, que ele até começou a jogada do gol do Richarlison. Não lembro mais de nada do Aquino. O Matheus Gonçalves, né, que até o Fluminense perdeu como raio, também jogou muito pouco no Fluminense e foi embora muito rápido. O Cerro tem o Jean, que é o goleiro, que ano passado agarrou no Atlético Goianiense
fez um baita campeonato brasileiro, e foi o principal jogador do Cerro na Libertadores na primeira fase. Né? E o jogo, por exemplo, contra o América de Cali, o Cerro Porteño em casa sofreu o dobro de finalizações. Né? Então o time tem dificuldade, principalmente na saída de bola também, e se garante muito no Jean. O time que tomou no Campeonato Paraguai tomou muitos gols de bola aérea e que vem para esse jogo contra o Fluminense com 3 desfalques. Um é um desfalque permanente, que é o Razamendia, que o Razamendia foi contratado, se não me engano, pelo Cádiz, lateral esquerdo, é o jogador da bola parada. Então ele foi embora agora durante a parada para a Copa América e do Campeonato Paraguaio. O time também tem 2 jogadores, que é o Patinho, que é um zagueiro titular, e o Lucena, que foi convocado e jogou a Copa América. O Lucena se machucou na Copa América e provavelmente não joga o segundo jogo. Já o Patinho se machucou, está suspenso, ele ficou suspenso por cartão amarelo e não pega o Fluminense. Então o time que vem desfalcado, teve algumas contratações, mas o Fluminense é favorito nesse confronto. O Cerro Porteño é teoricamente adversário mais ideal para o Fluminense enfrentar, mas isso também, não, como falei anteriormente, não significa nada, né? Porque o Fluminense também precisa mostrar uma identidade de jogo e precisa entrar em campo como ele entrou contra o River Plate, né? Contra o River Plate da Argentina, né? Querendo mostrar, né? Eu quero ganhar esse jogo, eu tô vindo aqui para ganhar, e é o que o Fluminense fez. O Fluminense teve bons resultados como visitante na fase de grupos, né? Ele conquistou 7 pontos fora, né? Porque ele venceu o Santa Fé e o River e empatou com o Júnior. Então, fora de casa, o Fluminense foi até melhor que o Cerro, né? Então isso é bem curioso. O Cerro, já ao contrário, o Cerro ganhou 2 fora e 1 em casa. Então é um jogo que eu prefiro, né, sempre jogar a segunda fora de casa. Acho que é por causa da Copa do Brasil 2007, né? Mas amanhã vamos jogar primeiro em casa. E acho que o Fluminense tem condições de vencer o jogo. Resta saber qual a escalação que o Roger vai fazer, se alguns jogadores dos atacantes terão condições de entrar em campo. Eu acho difícil, nunca deve ser esse jogador. Então o Fluminense, na minha opinião, tem que explorar principalmente a saída de bola do Cerro. Sofreu muito contra o Atlético Mineiro jogando no Mineirão com essa saída de bola. O Atlético Mineiro aproveitou muito esse tipo de jogada. Um jogador que o Fluminense tem que ter cuidado é o Bozelli. O Bozelli jogou no Corinthians, fez carreira no Estudiantes, é um jogador muito interessante, um jogador muito alto, experiente. Então, por um lado, o Lucas Claro e o Manuel pode ter dificuldade com o Bozelli na jogada aérea, porque o Bozelli é mais alto que ele, que os dois, né, com a dupla, mas em compensação não tem uma mobilidade no ataque. Então, o Fluminense pode aproveitar essa questão do Bozelli, né, de ser muito lento, apesar de ser um mero cabeceador, ser um jogador muito importante, ter presença diária. Alguns gols que o Cerro fez na Série Libertadores foram com toques rápidos, né, entre os meio-campistas, que já é uma posição que é uma posição boa do Cerro Porteño. O Fluminense tem que tomar cuidado. É um time que gosta de tocar muito rápido a bola, os jogadores se conhecem. Então o Fluminense também tem que prestar muita atenção nesse tipo de jogada. O Fluminense vai jogar num campo que é muito bom, vai jogar num estádio que foi o estádio de final de Sul-Americana recentemente. A gente ainda não sabe se vai ter público, né? O Cerro Porteño está querendo colocar público. Vamos ver também se semana que vem a gente consegue colocar público no Rio de Janeiro, no Maracanã. Para saber o que Assunção vai fazer, o que o Rio de Janeiro vai fazer, se vão permitir que tenha jogos ou não. Mas os pensamentos quanto ao jogo de amanhã são positivos, né? Muito legal ver o Fred viajando para dar força ao time, ver que o time está unido, está vindo uma vibe muito boa, né? De 3 jogos no qual ele conquistou 7 pontos e 2 vitórias. E virar a chave, porque é a parte mais importante do ano. O torneio, essa fase de chaveamento foi muito legal com o Fluminense até a semifinal. Mas como eu falei também no último vídeo, a gente não sabe se o Flamengo vai passar do Defensa, a gente não sabe como vai ser Galo e Boca. O Atlético Mineiro hoje é superior que o Boca, mas o Boca Juniors tem a camisa, tem a tradição. Conseguiu, por exemplo, derrubar o Inter ano passado, que o Inter estava melhor que o Boca. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com o time do Cerro, mas se a gente for olhar os jogos que o Roger teve com o time titular
com a maioria titular, o Fluminense teve bons jogos, né? E conseguiu conquistar uma vitória, um empate decisivo, mas praticamente não perdeu com essa força máxima, né? Tirando no jogo de amanhã o Nino e o Fred, o time que praticamente tem a força máxima. Então, jogo pro Caio Paulista, explorar a velocidade, o Gabriel Teixeira, já que o time é muito lento do Cerro Porteño. E é um jogo, principalmente, que não pode errar. Né? Então, o Egídio, principalmente, que é um jogador que tomou muitos cartões na fase inicial, tem que tomar cuidado. O Iago tem que tomar cuidado, que é um jogador que ele é muito valente em campo, né? Ele está em todas as posições do campo, mas ele também tem que tomar cuidado, porque numa jogada com o VAR, o juiz pode chegar e acabar dando um cartão para ele, né? E ficar pendurado na partida. Então o Fluminense tem que ser um time sábio em campo, porque está tudo a favor do Fluminense, principalmente na atividade. O Cerro Porteño está quase 2 meses sem jogar. Então, teoricamente, é muito mais difícil para o Cerro ter um ritmo de jogo, mesmo ter treinado esses meses, essas semanas. Né? Treinar é uma coisa, jogar é outra. Você pode fazer uma pré-temporada de 2 meses, de 1 mês e meio, mas até você pegar um ritmo de jogo é 4, 5, 6 partidas. Né? Então o Fluminense pode ter isso a seu favor, né? Que é um ritmo de jogo, contra o Cerro Porteño, que não tem esse ritmo, né? É um time que vai estar remontado, com jogadores novos, com desfalques, e o Fluminense pode aproveitar. Pretendo fazer o próximo vídeo na quarta-feira, né? Já que o jogo é amanhã, 7h15, então, teoricamente, o vídeo vai ser gravado na quarta-feira de noite, e vamos com força, vamos com muita fé e positividade, para poder, principalmente, não sofrer gols, né? Não sofrer gols e não terminar o jogo 0x0. Um placar 0x0 é extremamente terrível, tá? Na minha opinião, porque vai jogar tudo a responsabilidade do Fluminense no jogo da volta. Então é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Saudações tricolores.